Bem-vindo ao treinamento da Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Clafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nesse capítulo, vamos tratar de queimaduras químicas e térmicas, com os seguintes objetivos: prevenção de acidentes na infância, que é o nosso foco de trabalho, na área de prevenção de queimaduras especialmente, mas devemos levar em conta que todos os conceitos aqui adquiridos se aplicam na vida em geral, inclusive na sua vida profissional, porque existe uma série de riscos que você pode eliminar. E os procedimentos de primeiros socorros são os mesmos. Queimaduras representam a quarta causa de morte e segunda de internação. 20.864 crianças de 0 a 14 anos foram hospitalizadas no período de um ano de pesquisa. E dessas, 209 crianças morreram. E 77 tinham idade entre 1 e 14 anos. Boa parte desses acidentes ocorreram no ambiente doméstico. Isso faz com que a gente pense que o nosso ambiente doméstico é uma armadilha. Ela tem uma série de problemas que podemos eliminar. Então temos eletricidade, gás, isqueiros, álcool, fósforo, uma mistura que não combina. Além do que, em alguns momentos que seriam de festas, são momentos de dor, porque as pessoas ainda usam fogos de artifícios, fazem fogueiras e acabam produzindo graves acidentes. Vamos ver algumas situações que podemos encontrar e eliminar. Muito cuidado com fogões, especialmente com panelas no fogo. A gente sabe que às vezes o forno está quente. Crianças muito pequenas, elas tateiam o ambiente e com a palma da mão. Então, se você deixa uma criança enquanto usa um forno dentro da cozinha, de repente há uma distração na vigilância dela, acaba trazendo queimaduras graves nas mãos. E quando tentam manipular alguma panela, se o cabo estiver para fora, pode cair esse conteúdo sobre a criança, geralmente com queimaduras graves na face. Existe o hábito de utilizar e fornecer para a criança fogos de artifício. O incrível é que existe até classificação de faixa etária para fogos de artifício. Mesmo aqueles que parecem mais inofensivos, como os chamados traques biribas, que são pacotinhos de pólvora com areia ou outro produto, quando atirado na face de outra criança e ela explode, pode causar graves lesões oculares, levar inclusive à cegueira. Os adultos não têm consciência daquilo que ele está fazendo. Ele está fornecendo para a criança um meio dele se machucar, ou às vezes provocar incêndio em residência. Há que se fazer aí uma análise crítica desse tipo de brincadeira, ver se ele é adequado ou não nos tempos de hoje. Nós temos fósforo e álcool como um dos principais riscos domésticos. O Brasil é um dos poucos países que utiliza álcool para fins domésticos. Geralmente outros países proíbem e usam somente para fins industriais, mas aqui criou-se o hábito de usar álcool para limpar tudo, sendo que outros produtos podem fazer a mesma função. E em tempos de álcool em gel, tivemos uma série de incidentes envolvendo esse produto. É uma forma mais segura de armazenar, porém, quando vaporiza no ambiente, ou seja, o álcool na sua forma pura também se incendeia. É uma chama invisível, mesmo na forma de gel, que podem provocar graves consequências, inclusive fogo em residência. E acredite, se quiser, muitas crianças se queimam em banheiras aquecidas, especialmente se as pessoas não sabem preparar a água. Muitos usam o artifício de testar a própria pele, mas devemos levar em conta que o adulto ele tem muita resistência ao calor, especialmente em áreas em que está calejada, mão, por exemplo. Em geral se usa uma parte mais sensível, interna do braço,
Mas isso não é garantia de que a temperatura esteja adequada para a criança. Existem termômetros que indicam o grau de temperatura da água, que deve estar aproximadamente 1 grau, no máximo 1 grau da temperatura da pele do bebê, para que não haja resfriamento. Em torno aí de 37 graus, uma temperatura agradável para o bebê, já que essa também é a temperatura corporal. Então fica essas informações e outras que vocês podem obter como referência no site chamado criançasegura.org.br. As queimaduras, elas possuem classificação. Vamos usar aqui uma classificação simples que é 1º grau, 2º grau, 3º grau. Profissionais de saúde utilizam a queimadura de 4º grau como referência. Só que 3º e 4º grau precisa entender de anatomia da pele, porque é muito sutil a diferenciação. 1º grau em geral deixa a pele vermelha, se assimila àquela temperatura, àquela queimadura produzida pelo sol, fica todo vermelho. Quando tem bolhas, significa a primeira camada da pele se desprendeu, tem líquido embaixo, líquido corporal, queimaduras de 2º grau. E quando atinge toda a estrutura da pele, nós temos uma queimadura de 3º grau, que é bem lesiva, vai destruir os tecidos no local, dependendo da região, podem trazer graves sequelas. As profundidades de queimaduras não são tão graves se comparadas com a extensão, porque a extensão é que faz com que haja consequências severas. A pele, se nós analisarmos a biologia, ela é o maior órgão do corpo humano, porque exerce uma série de funções. A primeira delas é a proteção corporal, proteção mecânica. Então, se eu sofro impacto, ela tem elasticidade, resistência para suportar determinado impacto e proteger estruturas abaixo. Ela evita a perda de líquido corporal, que é uma grande consequência da queimadura, perda de líquido corporal. Ela tem toda uma parte de imunologia que impede a ação de bactérias que adentre o corpo humano. Então, se a pele está lesada, estaremos sujeitos a infecção neste local. Quanto maior a área, maior a área de infecção. Também nós temos que ver a pele como uma barreira para perda de calor, ganho de calor, tem todo um componente que possibilita que o ser humano sobreviva e os seus órgãos internos não sejam afetados e haja um equilíbrio orgânico. Temos que valorizar mais a pele e os seus anexos. As queimaduras podem ser medidas na sua extensão pela chamada regra dos 9 de Wallace, que foi revisada e ela divide a faixa criança em algumas faixas etárias. Nós temos que analisar o seguinte: quanto menor a criança, maior determinadas áreas em relação ao adulto. Isso comparado com toda a superfície corporal. Se nós tirássemos a pele de um ser humano, estendêssemos, fizéssemos uma medição, nós vamos ter uma grande estrutura funcional. Então vamos pensar no adulto. A cabeça e pescoço, essa superfície da cabeça e pescoço corresponde a 9% do todo. Cada membro superior, 9%. Se queimar um lado, apenas 4,5%. A região anterior do tórax, 9%. Região posterior, mais 9%. Região abdominal, 9%. A parte posterior correspondente, 9%. Cada membro inferior, 18%. Cada lado corresponde a 9%. Dá-se o valor de 1% para a região genital. Se fizermos uma conta, vai dar 100%. Por isso que é chamada de regra dos 9. Divide-se o corpo em regiões correspondentes a 9%. Então, se alguém queimou um braço inteiro e a parte interior da perna, o braço inteiro 9%, mais 18 dividido por 2 dá 9. Então, ele teria uma queimadura de
18% da superfície corporal. Toda queimadura acima de 10% é extremamente grave, que vai trazer como consequências severas a perda de líquido corporal, produzindo desidratação corporal, expondo o corpo à infecção, que muitas vezes se generaliza, fica uma infecção generalizada, levando a uma septicemia, que pode produzir choque séptico, ou seja, a morte. Então nós temos geralmente como consequência insuficiência renal, porque muitas substâncias tóxicas levadas para o sangue deverão ser filtradas pelo rim, ele não aguenta. O choque hipovolêmico, que é a perda de líquido corporal, e a infecção generalizada são consequências em médio e longo prazo da queimadura. Sempre que ultrapassa 60% do corpo, esses riscos são bem maiores. Existem poucos centros de atendimento a queimados numa cidade como São Paulo, por exemplo, e praticamente é uma referência para o Brasil inteiro. E exige um tratamento especializado por profissionais especialistas, e é um dos tratamentos mais caros que existe para o ser humano. Com relação à criança, uma criança de 6 anos, a cabeça e pescoço corresponde a 12% em relação ao adulto. Adulto corresponderia a 9%, já a criança, 12%. Eles têm de ter cabeça grande, pernas pequenas em relação à estrutura do adulto. Cabeça de uma criança de 3 anos e pescoço corresponde a 15%. E a cabeça e pescoço de um bebê, 18% da estrutura corporal, enquanto que seus membros inferiores, 14%. Ou seja, essa tabela ela serve para estimar uma área queimada e informar ao médico, olha, ele queimou braço, perna, parte interior do tórax. Como socorristas de brigada, não precisamos fazer essa conta, mas só o fato de informarmos um serviço de emergência quais áreas foram queimadas, eles têm uma ideia da gravidade. Quanto maior a extensão, maior o risco para esse paciente. Em geral, as medidas de queimaduras, elas são simples, mas de grande utilidade. Então, alguém queimou a mão com a jarra de café quente. Abra a torneira, deixe a água escorrer, não deixe escorrer sobre a queimadura. Ela pode escorrer antes da queimadura, no antebraço aqui. Bate no antebraço, escorre sobre a mão. Porque um jato com pressão em cima da área queimada produz dor. Nesse instante, remova anéis, pulseiras, relógios, tudo aquilo que possa ficar ao redor de um membro, porque ele vai inchar. Vai ser difícil depois efetuar a retirada desses adornos e pode estrangular a circulação local se ficar inchado com um anel ao redor. Depois de algum tempo, isso é variável, alguns minutos, que resfriou bem a área, devemos secar a área. Daí a importância de ter uma compressa de gaze, que ela é estéril e tem essa finalidade. Podemos envolver a área posteriormente com um plástico estéril, daí a importância de ter um plástico protetor de evisceração e queimadura, é assim chamado o material, no kit de primeiros socorros. Numa emergência doméstica, podemos usar um saquinho destes que você compra para colocar alimentos, porque na prática ele é o material mais limpo que você vai ter à disposição, assim como um filme de PVC. Não há outra alternativa. Melhor do que colocar um pano em cima, que ficaria grudando na queimadura. Embora que se for a única alternativa, vou ter que fazer isso. E o importante é que a área fique protegida. E também quando você cobre uma área queimada, você reduz muito a dor local. Porque existe a sensibilidade aos nervos expostos à temperatura ambiente. O corpo está com uma temperatura, o ambiente com outra. Essa estimulação, essa variação de temperatura, produz dor pela exposição dos nervos. Então, cobrir com plástico é uma medida de evitar a contaminação e também manter o local protegido, essas áreas expostas protegido, diminuindo a dor corporal. Se recomenda que se uma mão, um antebraço estiver queimado, mantenha-se um pouco elevado em relação ao nível do coração, como está mostrando aqui.
Isso reduz um pouco a chegada de sangue para a área e diminui o inchaço temporariamente. Então é importante que essa medida inicial garanta menos sofrimento para o acidentado e diminua o agravamento da lesão. Mas esse procedimento de molhar o corpo continuamente durante alguns minutos só serve para queimaduras que não são letais, como queimaduras acima de 10%. Geralmente queimaduras abaixo de 10% recomenda-se esse procedimento. O que significa? Queimou um braço inteiro ou a parte anterior do membro inferior, a parte interior da coxa, a parte interior da perna, fazendo com que a queimadura seja menor que 10%. A partir daí existe o risco da hipotermia, que é um grande problema do paciente queimado. Ao contrário do que a gente imagina, ele sente frio, ele treme, ele fica batendo o queixo, como dizem por aí. De forma que você reduzindo a temperatura ainda mais, molhando o seu corpo, vai agravar a hipotermia. Vai molhar o local se for necessário para apagar as chamas, ou eventualmente uma entrada de uma queimadura em que teve uma carbonização. Naquele ponto deve-se evitar o agravamento ainda mais, o aprofundamento dessa lesão, molhando inicialmente o local, mas logo em seguida secar o corpo da vítima e cobrir dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, deixando somente nariz, boca, olho para fora. Daí a importância de ter um plástico limpo para antes forrar as áreas queimadas e depois colocar um tecido sobre a área queimada. Mas se for indispensável, eu não tenho plástico, eu posso colocar um lençol limpo diretamente em contato com o corpo da vítima. Os problemas de aderência à pele não é importante. O importante é prevenir a perda de calor corporal. A hipotermia gera diminuição dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, podendo trazer complicações que podem evoluir para a parada cardiorrespiratória. Providenciar, obviamente, um transporte imediato para um hospital de referência da região. Daí a importância de saber, na sua área, qual hospital atende queimadura. Porque se eu levar para qualquer hospital, eu vou apenas estar transferindo um corpo queimado para um local que vai precisar transferir para o hospital de referência. Quando você liga para um serviço de emergência, obviamente que ele será encaminhado para esse destino específico. Se você tiver que fazer remoção no veículo particular, tenha conhecimento na sua área qual o destino melhor para este paciente. Um outro problema adicional às queimaduras, sem dúvida, é a inalação de fumaça. Ainda mais se essa queimadura foi proveniente de um incêndio. A vítima estava exposta a um incêndio. E já citei em outras oportunidades que dois gases são letais, o monóxido de carbono e o cianeto. Um tem afinidade pela hemoglobina, impedindo o acesso do oxigênio ao sangue, e o outro impede que a mitocôndria, que é uma estrutura celular, utilize o oxigênio existente para a produção de energia. E são particularmente obtidas na queima de cianeto, lã, no caso do cianeto, queima de lã, seda, poliuretanos, nylon e plástico, geralmente materiais sintéticos. O monóxido de carbono pode ser obtido da queima de vários materiais. Então, todo paciente que inalou fumaça deve receber atendimento hospitalar imediato. Certamente ficará em observação para verificar se não haverá uma consequência em médio e longo prazo. Queimaduras químicas é o nosso próximo assunto. Existe uma série de substâncias que podem causar lesão na pele. Elas são chamadas de ácidos ou bases, substâncias alcalinas. Temos uma série de substâncias dessa dentro de casa, por exemplo. Material de limpeza para piso, soda cáustica, muitas pessoas usam para até fazer sabão doméstico. Então é preciso que haja um cuidado nesses ambientes
para evitar queimaduras, tanto com adultos quanto com crianças. Isso tem a ver muito, essa classificação, quer dizer, essa classificação de ácido e álcali tem a ver com o fator de hidrogênio, que vai de 1 a 14, essa medição. Alguns produtos são mais comuns na produção de queimaduras. Por exemplo, ácido sulfúrico, o pH dele é 1. Ele é encontrado em baterias, utilizado na produção de fertilizantes, refino de petróleo, tratamento de água, produção de papel, como removedor de ferrugem. E ele causa necrose por coagulação de proteínas. Nossos tecidos, especialmente os musculares, são compostos de proteínas. Então este produto age exatamente sobre as proteínas. Vamos fazer uma comparação com fritar um ovo. Você tem lá a clara, substância gelatinosa, composto basicamente de proteína. Quando ela é aquecida, ocorre uma necrose, destruição das proteínas. Vai se juntando, vai ficando mais firme, até ficar uma crosta. Depende da consistência que você quer que fique o ovo frito. Quanto mais calor e maior tempo, mais necrose haverá, mais coagulação haverá. Tem uma característica aqui, o ácido ele tem uma ação de aproximadamente 5 minutos, na sua potência toda. E ele causa necrose dessas proteínas, criando uma barreira para a penetração do ácido que ainda não conseguiu agir. Então, de certa forma, a profundidade de uma queimadura por ácido em relação à de uma produzida por álcalis é menor. Porque no caso, soda cáustica é um produto muito utilizado para fabricar sabão, mas também no processo da seda artificial, na composição do papel, celulose ou na fabricação, algum processo de fabricação, também purificação de óleos vegetais, fabricação de produtos para desentupir ralos de pias. Um produto muito comum no ambiente doméstico tem um pH de 13,5, uma substância altamente alcalina, já que fica até 14 esse fator de hidrogênio. Causa esse tipo de lesão. Ela age sobre as gorduras, os lipídios. Nós temos gordura na composição celular. Então, enquanto esse produto encontra gordura, ele vai dissolvendo essas gorduras e, obviamente, a profundidade será muito maior. E ele tem uma capacidade de ação de aproximadamente 15 minutos. Por isso que é uma recomendação para os profissionais de atendimento pré-hospitalar. Eu sei que é uma substância ácida. Devo irrigar, antes mesmo de transportar o paciente para um hospital, pelo menos 5 minutos, que é o tempo máximo de ação desse produto. E pelo menos 15 minutos para substâncias alcalinas. Agora, agentes desconhecidos, químicos desconhecidos, em que eu não sei, estava lá dentro de um recipiente qualquer, sem rótulo, sem nada, um resto de um produto. Pelo menos 20 minutos. Aí você tem uma margem de segurança antes de efetuar o transporte para o hospital. Isso vale para você também, porque se você colocar um paciente banhado de produto químico num carro, você não vai gastar menos de 10 minutos para chegar no hospital. Se foi ácido, toda a ação dele já foi efetivada. E a alcalina ainda continua queimando, ou seja, por mais tempo. Dessa forma, você deve retirar o máximo de produto possível até a chegada de um resgate. E esse é o tempo médio de chegada de um resgate, 10, 15 minutos, ou não havendo resgate na sua área, antes de colocar no veículo particular e conduzir para um hospital. Vale a pena fazer esse reforço aqui várias vezes. As medidas de primeiros socorros incluem a sua própria proteção. Se você está prestando socorro e você é a vítima, evite ter contato direto ou indireto com a substância. Então, às vezes, um pé seu está aqui e a água está escorrendo contaminada. Então, coloque o pé sobre um apoio, irrigue continuamente a área pelo tempo que achar conveniente,
se você não sabe qual é o produto, pelo menos uns 20 minutos, continuamente. Depois seque a área e envolva com um pano limpo ou com um plástico que é o melhor material. Um plástico limpo. Ideal seria que você tivesse um plástico estéril no kit de primeiros socorros. Substâncias em pó têm o mesmo poder de queimar. Existe, por exemplo, cal virgem. Ele causa uma reação exotérmica quando você joga água. Mas qual é a ideia? Retirar o máximo de produto possível, espanando a área. Daí muito cuidado do contato com a sua mão com o produto químico. Use ali um pano volumoso, alguma coisa para espanar. Depois você deve irrigar continuamente a área para retirar o máximo de produto possível. E só depois fazer um curativo oclusivo. Ah, mas o produto não reage com água? Sim. Se você deixar em contato com a pele tem água. Nós somos um composto que atinge quase 70% de volume de água. Nossa estrutura corporal. Agora, se eu só banhar o local e deixar a água em contato com o produto, essa reação exotérmica, que liberação de calor, vai permanecer ali. A ideia de banhar o local é jogar para fora o produto. Então existe um custo-benefício. Quanto mais água eu jogo, mais produto eu elimino da estrutura corporal, menos resíduo agindo em cima da pele. Daí a importância de fazer uma remoção do máximo de produto possível antes. Existem soluções para ambientes de laboratórios, indústrias químicas. Uma delas é uma substância chamada difoterine. Eu coloquei a marca aqui porque não existe um outro componente neste momento que eu conheça para fazer essa divulgação. Essa solução é capaz de capturar a molécula de diferentes produtos químicos, ácidos ou álcalis, isolar, engloba a molécula, impede que ela haja. Mas essa ação ela tem que ser imediata. Então quem trabalha em laboratórios de química, trabalha com produto ácido, base, deve portar o produto. Em geral, esses frascos são portáteis na cintura do trabalhador ou estão à disposição ali no laboratório. Para nesse primeiro instante, especialmente nesses primeiros segundos do acidente, fazer um spray sobre a pele e incluindo principalmente nos olhos. Quanto mais imediato for, menor a lesão ocular. Existem aplicadores para olhos, por exemplo. Importante para quem trabalha diretamente com química. De maneira geral, irrigar o local com água corrente é a melhor solução, tanto para queimadura térmica quanto para queimadura química. A queimadura térmica, a ideia é reduzir o tamanho da queimadura. Então, se eu irrigo uma área queimada por calor, vai ser menor a extensão e menor a profundidade. Mas como vimos, esse procedimento só se aplica a queimaduras menor que 10%. As queimaduras extensas, devo usar água somente para extinguir as chamas locais. E evitar resfriar o corpo da vítima, mantendo o aquecimento corporal. Na queimadura química, o objetivo é o quê? Remover produto da pele. Quanto menos produto, menor o efeito dos resíduos sobre a pele. Ou pelo menos teremos somente os efeitos do resíduo sobre a pele. Pele e tecidos abaixo dela, músculos e outras estruturas, dependendo da profundidade atingida. Existem alguns procedimentos que são nocivos, que vêm de muito tempo, passando de geração a geração, e parece difícil mudar esses conceitos. Já atendemos pessoas com queimadura coberta por pasta de dente, pó de café, açúcar. São conceitos ultrapassados que só levam à contaminação e sofrimento. Já que um dos primeiros procedimentos hospitalares é antisepsia da pele, remover todo o produto que foi colocado, porque é preciso remover a contaminação, retirar tecidos necrosados, incluindo bolhas que vão servir de casa para a bactéria se proliferar, um ambiente quente e úmido, coisa que eu não posso fazer no ambiente pré-hospitalar, de primeiros socorros.
Se eu furar uma bolha sem as demais medidas de proteção, haverá uma perda de líquido corporal, estará o ambiente agora exposto, sujeito à entrada de areia, terra, infecção. Então esse procedimento é hospitalar, de fazer essa antisepsia da pele, dificultada muito por substâncias gordurosas, como manteiga, ou substâncias que acabam enrijecendo, como pasta de dente. Pode até dar um alívio imediato, na verdade uma sensação de alívio imediato, mas uma complicação posterior para o tratamento. Ainda mais que não são substâncias estéreis e está sendo aplicada sobre uma área sujeita à contaminação. Com relação a pomadas, existem pomadas para queimaduras, inclusive queimaduras por atrito. Só que devem ser usadas somente com prescrição médica. Eu não posso, queimei a mão, está cheia de bolha, passar pomadas, porque eu vou dificultar o atendimento hospitalar. E ela não tem efeito sobre pele queimada. Aquele tecido morto vai ser removido. E ele não tem mais a função de absorver o componente farmacêutico. Vai ser usado posteriormente a um atendimento médico e ser prescrito pelo médico. Estamos falando de um assunto muito sério, que é a queimadura, que começa o tratamento com a prevenção no seu ambiente doméstico de trabalho e a aplicação correta dos primeiros socorros, imediatas, para evitar o agravamento da lesão, diminuir a dor, dar conforto ao acidentado, cumprindo os objetivos de primeiros socorros. Muito obrigado pela sua atenção. Nós teremos aulas sobre outros temas de primeiros socorros. Até mais.